O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje nesse sábado e temos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, verso do 13 ao 19. Nesse dia que fazemos memória à cátedra de Pedro. E o Evangelho vai nos dizer, naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros que ainda é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus disse-lhe: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, esse trecho que nós terminamos de ouvir, Jesus pergunta aos discípulos quem é que os homens dizem ser o Filho do Homem, né? E após ouvir a resposta, ele dirige aos próprios discípulos: e então, vocês, o que diz que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz, né? Proclama pela fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta não veio da carne, nem do sangue, né? Mas o próprio Evangelho diz que foi uma revelação divina. Jesus confirma a missão de Pedro e declara que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui não apenas ele reconhece a fé de Pedro, mas a fé da própria comunidade, que confia que ele e Jesus vai confiar a Pedro essa grande missão e responsabilidade de ser essa pedra viva na igreja, né? O primeiro entre os apóstolos, que hoje nós temos nosso Papa Francisco, né? Que é o representante de Pedro, né? E que a gente pode estar até rezando, que ele está meio enfermo, e a gente pode estar rezando por ele. Todos os dias a gente rezar também, nós cristãos rezar pela saúde dele, para que Deus dê a força necessária, a saúde necessária para ele continuar governando a nossa igreja. E hoje, celebrando essa cátedra, né, de Pedro, não é apenas recordar a autoridade apostólica que Jesus confiou, mas também renovar nossa fé na presença do Espírito Santo que guia a nossa igreja. Ao longo desses séculos, Pedro era um ser humano, com suas falhas, com suas fragilidades, mas foi chamado a se modelar em suas fragilidades e foi fortalecido pela graça de Deus. Isso nos lembra que Deus não escolhe aquelas pessoas perfeitas, mas Ele capacita, né? Ele escolhe as pessoas e Ele dá capacidade de assumir esse compromisso que Ele chama. Hoje nós somos chamados a viver, né? E a até responder quem é Jesus para nós. Não basta repetir o que ouvimos, nós precisamos sentir, fazer a experiência pessoal com Cristo, reconhecer sua presença em nossas vidas, permitir que Ele transforme a nossa vida. Que a nossa igreja possa ser esse sinal vivo da presença de Deus, né? Que a gente possa, como cristão, ser essa presença, essa igreja viva, sendo fiel ao projeto de Deus, né? Apesar das dificuldades, as tempestades que parecem em nossas vidas, nós precisamos ser presença de Deus. Por isso que o texto vai dizer, né, para Pedro, né, apesar mesmo em meio às dificuldades, os desafios, Jesus promete que vai permanecer de pé. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. É isso que Jesus nos ensina através desse texto.
Que a celebração desta Cátedra de São Pedro nos inspire a renovar nossa fé, nosso compromisso com a Igreja e com o projeto de Jesus, vivendo a autenticidade do Evangelho de Jesus Cristo, sendo assim pedras vivas na construção do reino de Deus. Assim seja. Amém. Fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia. Façamos nossa reconciliação conosco mesmo, com o universo, com Deus e com os irmãos. Assim seja. Amém. E vamos rezar umas pelas outras. Rezar principalmente por aqueles que estão sofrendo, seja qual for o sofrimento. Rezemos umas pelas outras. O cristão é responsável de rezar. E principalmente rezar por aqueles que pedem e confiam as nossas orações. Amém.